Olá pessoal, hoje vamos falar sobre as funções de banco de dados no Excel. Aqui nós temos uma tabela, né, de vendedores, estados e venda. E quando que a gente utiliza as funções de banco de dados? Quando uma tabela for muito pequena, quando for uma tabela pequena, não há necessidade de usar funções de banco de dados, né? Por exemplo, aqui a função contar, função soma, a função máximo, mínimo e a função média, elas já dão conta de fazer isso, né? Mas quando for, no caso, uma tabela muito grande, com muitas linhas e colunas, a grande vantagem de utilizar as funções de banco de dados é a velocidade de processamento, né? É bem mais rápido. Então vamos lá. Vamos começar aqui. A função contar. Igual BD contar. Qual é a função? Quantas células contendo números no campo, coluna de registro no banco de dados que corresponde às condições especificadas. Vamos utilizar o BD contar. Aqui ó, ele está pedindo o banco de dados, né? É a matriz que será a análise de dados. No caso seria a nossa tabela. Aqui, selecionar uma tabela, ponto e vírgula. Damos dois ponto e vírgula. E qual é o critério? O critério vendedores, estados e vendas. Vamos ver. Poder contar, ele vai contar quantas linhas tem aqui nessa tabela, né? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Está aqui. BD contar. Por exemplo, aqui a gente coloca o nome do vendedor, né? Vendedor João. Olha lá. Quantas vezes tem o nome do João? 2. SP. Quantas vezes tem SP? 4. Agora vamos. O próximo é a BD soma, né? Igual BD soma. Soma os números no campo, na coluna de registro no banco de dados que atendam a condições especificadas. A gente seleciona agora o banco de dados, né? O banco de dados é a nossa tabela. Ponto e vírgula. A gente vai somar dentro desta tabela, seria, ela tem 3 colunas, a gente vai ver pelo número das vendas, né? Está na coluna 3. Critério. O critério é esse intervalo de células aqui, né? Vendedor, estados e vendas. Aqui ele vai dar a soma total. Vamos ver aqui.
Quanto deu em São Paulo? Quanto vezes deu 142. E aqui também a gente pode vendas maiores que 50. Igual a 10. Deixa eu ver. Vendas igual a 10. Só tem uma. Agora vamos. A função BDMax. Igual. BDMax retorna o maior valor no campo, na coluna de registro do banco de dados que atenda a condições especificadas. No caso BDMax, ele vai apresentar o valor que tem a maior venda aqui, né? Vamos lá, selecionamos nosso banco de dados. Coluna 3, né? Coluna de vendas, ponto e vírgula. E o intervalo de células, que é o critério. Qual é o maior valor aqui de vendas? 50 aqui, ó. 50. Aqui nessa última aqui vamos colocar um valor maior ainda, 1000. Tá lá. Apresentou o valor 1000. Maior que vamos ver, menor que 40. Menor que 40. Tem 39 aqui. O máximo é do menor que 40, tem 37, 39. Agora vamos utilizar a função BDMin. Então, BDMin retorna o menor número do campo coluna de registro do banco de dados que atende a condições especificadas. O BDMin ele vai retornar o menor valor no campo das vendas, né? No banco de dados a gente seleciona o intervalo de células, que é a nossa tabela. Dentro dessa tabela, coluna 3, ponto vírgula, e o intervalo de células, que é o nosso critério, né? Qual é o menor valor? O valor mínimo? 10. Aqui no lugar de 1000 vamos colocar um 5. Tá lá. Valor 5. Agora, para a média, nós vamos utilizar BD. BD média. Ele calcula a média dos valores de uma coluna, de uma lista ou um banco de dados que corresponde às condições especificadas. Nossa tabela. Coluna 3. Critério esse intervalo de células aqui. Tá lá, média 37.
seria a média das vendas. Colocamos ali, vamos colocar o nome da vendedora Gabriela. Vendedora Gabriela. Quantas vezes aparece aqui? 2. 1, 2, 3. 3 vezes. A soma das vendas dela 3 vezes, né? Deu 129. A maior venda, o máximo é 50 e a menor 38. Vamos colocar Gabriela no Paraná. Gabriela no Paraná aparece uma vez só. Vamos ver. Ana, vendedora Ana. Ana aparece 2 vezes. A soma deu 84. Está aqui, pessoal.